deixem-me só explicar-vos que aquilo que eu vou ler são excertos, é uma colagem de excertos do livro, é um trabalho, enfim, da minha responsabilidade, com cortes que são sempre subjetivos, que não são o livro, que não dispensam de maneira nenhuma a leitura do livro, mas que de alguma forma passam por aquilo que me parece nuclear no arco narrativo da história. De 5 de abril de 1992 a 29 de fevereiro de 1996, Sarajevo esteve cercada pelo exército sérvio. Muitos fugiram. 12.000 mortos, 50.000 feridos. A população da cidade desceu para metade. E metade é muito. É muitíssimo. Um sniper atingiu Admeto. Admeto está a morrer. Sabe que poderá ser salvo apenas se alguém morrer em sua vez. Todos recusam, exceto a mulher, Alceste. Alceste morrerá para que Admeto possa ficar vivo. É esta a história. Receber em sua casa aquele que não se conhece é prova de hospitalidade alta e cega. Não vê. Não precisa de ver para receber. Pois assim, o jovem Admeto, ali, no centro de Sarajevo, recebeu um dia Apolo, esse Deus que veio como se viesse de sítio humano e médio. Recebeu e protegeu-o. E tal assim sucedeu em dias que já não vemos, porque o tempo é isso. E sim, agora, neste instante, Admeto, o esposo da nossa heroína, atingido por uma bala inequívoca, uma bala de cima, cai à porta de casa, como se o corpo recebesse encomenda maligna. Uma bala má ali está, então, alojada na casa mais casa que um homem tem. A sua cabeça, o seu cérebro. E Admeto, no centro de Sarajevo, não tem outra opção senão deixar-se morrer, deixar-se ver e ouvir pela última vez. Porém, o deus Apolo tem ideias distintas. Não concorda com este sistema antigo, o nobre noivado entre causa e feito. Não apoia essa necessidade que um corpo moribundo tem de solo, descanso e nada. Levantar o moribundo Admeto, eis o propósito. E eis então o que diz o deus Apolo, contestando o normal funcionamento da guerra em Sarajevo. Pedi aos deuses que Admeto, hospitaleiro e amigo, pudesse viver ainda pela segunda vez, apesar de a bala na cabeça ter acertado em cheio e na vida. E disseram-me os deuses mais altos, proclama Apolo, que Admeto só pode continuar vivo se alguém morrer por ele. E sim, Admeto quer viver. Quem não quer? E por isso faz o mais violento dos peditórios. Quem na cidade de Sarajevo morre por mim? Que um dos seus amigos morra por ele, que o seu pai velho, a sua mãe velha, morram por ele. Eis o que Admeto pediu, pedido desumano, violento, obsceno. Mas ninguém aceitou. Nem amigos, nem pai, nem mãe. Apenas a sua mulher, Alceste, disse: sim, aceito e vou. A morte protesta com Apolo. Nestes modernos séculos, a morte perdeu a paciência para deuses que se intrometem em assuntos da fisiologia e do metal. Não se trata já de intervir no destino, esse sentido abstrato por onde antigamente caminhavam as coisas como se fosse um plano inclinadíssimo. Trata-se, sim, de algo bem mais concreto e ofensivo. Uma tentativa de intromissão no normal funcionamento dos órgãos humanos. A morte não gosta, claro. Que intervenham no vago destino, mas não em vísceras vivas. Eis o que pensa a morte moderna. A morte que está cada vez mais preparada pela ciência detalhista
para saber quando acerta em cheio na cabeça de um ser vivo e a ocupa em definitivo. O caso, pois, parecia encerrado, mas devido à generosidade de uma mulher, tudo mudou. Em tempo de guerra, quem faz mais falta? O homem que fora de casa combate ou a mulher que dentro de casa protege os filhos que mais tarde sairão de casa para combater? Não há resposta. E nunca houve resposta. Dentro ou fora de Sarajevo. Mas, de facto, o que se ouve nessa casa, no centro de Sarajevo, não é ainda o grito alto de quem chora a morte do outro, mas apenas o silêncio de quem espera o mau, o terrível ou o odioso. E agora, num outro agora, um agora, digamos, um pouco ao lado, de dentro da casa de Admeto sai, sozinha e calma, uma dedicada serva. Vem dizer o que ouviu lá dentro, enquanto o coro, cá fora, aguarda. O coro de homens e mulheres que se lamentam, o coro da cidade de Sarajevo, o coro de corpos que vagueiam pela cidade a lamentar os mortos e a acordar os vivos. O coro, de novo, pergunta: já está morta Alceste ou ainda respira? O coro é composto de homens e mulheres de Sarajevo que vagueiam pela cidade cercada. São bons e maus, como todos os coros, mas não ajudam. E esses homens e mulheres não agem. Lamentam, comentam, fazem juízos, críticas ou elogios, são observadores, escolhidos por intuição absolutamente internacional e pacífica, homens e mulheres sem braços, apenas com olhos e ouvidos. O coro perfeito, portanto. Ah, meu amigo, deixe-me introduzir o sarcasmo. Aos coros de observadores das tragédias modernas fica bem ser maneta e perneta, coxo para não correr rápido, nem para um lado nem para o outro, como se deve à boa neutralidade. E maneta, sim, para evitar, literalmente, digamos, sujar as mãos. E a serva, voltemos a ela, diz então ao coro: está perto da morte, Alceste, e a ela não pode escapar. Alceste, daqui a umas horas, já não estará viva. E eis o que Alceste faz, diz a serva, relatando as despedidas. Pediu aos deuses: cuidem dos meus filhos. E pediu depois, ainda, nas palavras dela, que os filhos não morram mais cedo do que a morte bem velha e que, acima de tudo, não sejam felizes antes do tempo. E esse erro tão vulgar. Depois de se despedir dos filhos, a moribunda Alceste chamou o marido. Lembrou a Admeto que, mesmo sendo ele filho único, nem o seu pai nem a sua mãe aceitam um sacrifício. Mesmo velhos, preferiram viver, disse Alceste. Com o egoísmo deles, impediram que os teus filhos crescessem com a mãe. Alceste exigiu, então, em troca do seu sacrifício, que Admeto jurasse não mais deixar entrar uma mulher naquela casa. Honra o meu sacrifício, disse Alceste. Aos meus 2 filhos, não dês uma segunda mãe. É o momento. Admeto e os filhos estão agora em redor de Alceste. Ela despede-se e eles choram. Alceste exige uma e outra vez que Admeto repita que não mais deixará uma mulher entrar naquela casa. Sim, eu juro, disse Admeto diante dos filhos. E Alceste morreu. Há muitos mortos. Demasiadas tragédias em Sarajevo. Mas ficamos numa. Não se pode contar pelos dedos as muitas mortes más e os horrores particulares. Quanto mais narrar com pormenor as peripécias dos habitantes de uma cidade cercada durante 4 longos anos. Olhemos, pois, apenas para a casa de Admeto, o nosso centro. Hércules, esse,
vem de várias façanhas. Matou e não foi morto, é forte e feliz com a força que tem, não é, diga-se, como certos gigantes que preferiram, que absurdo, nem sequer ter nascido. Hércules derrotou animais, sim, e desviou-se de balas, e nenhuma máquina, por mais moderna ou eficaz, é mais corajosa que Hércules. Nenhum cavalo é mais veloz, nenhum inimigo tem o coração mais firme e a mão mais certeira. Mas além disso tudo, o forte e veloz Hércules sabe, quem diria, por vezes, desacelerar e subitamente, diante de um homem, fazer, vejam bem, uma pergunta. Quem morreu? Pergunta Hércules, insistindo. Quem morreu? Admeto desvia a conversa e os olhos, atirando tudo em conjunto para o outro lado. Fala dos planetas, do terrível cerco à cidade e insiste. E ele é um senhor que recebe. Tem uma casa, espaço, uma cama, comida. Hércules cede. Hércules fica. Por que razão Admeto, diz o coro, quando Admeto sai cá para fora, por que razão Admeto não disse ao amigo que a sua mulher Alceste está morta? Como pode Admeto deixar entrar por uma porta um hóspede quando da porta oposta sai o corpo de uma mulher morta, Alceste? Tanta vida, voz e velocidade a entrar de um lado, tão pouco, nada, a sair do outro. Admeto quer receber um amigo e nem o luto mais triste pode impedir que a casa mantenha comida, cama e porta. Deixemos quem está cansado dormir e refazer as forças e regressemos nós ao luto discreto e à tristeza. Quem chora não deve, pois, deixar de dar força a quem ainda tem força para combater. Deixem Hércules repousar, diz Admeto. É um herói. Precisamos dele. E eu vou honrar Alceste na sua última cerimónia. Admeto sai de casa. Hércules fica. Alceste está morta. O cortejo fúnebre de Alceste. Homens e mulheres de Sarajevo carregando aos ombros a última carga. A mulher que se sacrificou por Admeto. Alceste. 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 E eis então que subitamente o coro avisa: ali vem, ali vem. E de facto, aqui vem o velho pai de passo vagaroso, tronco curvado, botas limpas, mas lentas. Lento, na verdade, para sermos exatos, é o pé e não a bota. Mas ele aqui vem, aqui mesmo, à beira dos dedos que em redor deles apontam. Cabelo inteiro, direito à roupa, uma certa tristeza, mas nenhum exagero. Vim juntar-me às tuas dores, diz Feres, dividi-las em dois, se possível. Perdeste uma bela esposa, corajosa, sacrificou-se para que tu vivesses. Vives porque ela se sacrificou. Graças a ela, tenho ainda um filho. São estas as esposas perfeitas. Admeto fica parado, primeiro, depois quase levanta o braço, mas contém-se. É um amigo de Admeto que impede que o braço suba acima das mais antigas das convenções e do bom senso. O braço do filho não pode subir mais alto que o braço do pai. Assim ditam as leis não escritas, mas que ninguém esquece. Porém, Admeto não se fica. O braço recua, mas a acusação avança. Admeto diz de imediato: não te quero aqui. Não és bem-vindo. Já tão velho, diz Admeto, e não cedeste a tua vida em vez da minha. Apolo exigiu um corpo, um apenas, em troca deste, que ainda agora transporto. Podia ser novo ou velho, amarelo, negro ou vermelho. Aproximei-me de ti e fiz o pedido. Não aceitaste por egoísmo.
Agora surges no cortejo que celebra o sacrifício de Alcestes, a minha mulher. Mas este cortejo, digo-te, amaldiçoa também o ultraje de Feres, o meu pai. Não se chora apenas neste cortejo, também se odeia. 2 crianças, por causa de ti, perderam a mãe. Apressa-te, pois, a sair deste espaço. És um cobarde, diz Admeto. Continua o pai. Deixei de ser filho. Mas o velho pai de Admeto, Feres, não se fica. Tem os seus argumentos, o seu raciocínio, a sua forma de ver o mundo. Que a vida não é, diz Feres, um cálculo simples, numérico e quantitativo. Se os novos gostam de viver, os velhos também. E por que razão a vida de um velho valeria menos do que a vida de alguém que agora começa? Que cálculos absurdos são esses, murmura. E por que não o contrário? Não podes pensar que um velho é metade de um homem. Um velho, como eu, é pelo menos 2 homens, eu diria, pela experiência, pela sabedoria. Mas não exijo contas certas. Dei-te a vida e, com isso, paguei a dívida que tinha com meu pai. Trata-se de um negócio de várias gerações e cada um paga a dívida da geração anterior. Sempre foi assim. Que queres mais de mim, então? Não te devo nada, mas tu, sim, deves-me algo. Se eu te pedisse que retribuísses, como um comerciante justo, exatamente aquilo que eu te dei, a vida, serias tu capaz de corresponder? De certo que não. Pois bem, eis que concluo, já velho, que dei a vida a um cobarde e a um homem de más contas. O meu filho, Admeto, quis ficar vivo à força, mesmo que à custa do sacrifício de uma mulher. E eis onde chegaste. Uma mulher, a tua mãe, deu-te a vida primeira, a vida inicial. Outra mulher, agora, Alcestes, a tua esposa, deu-te uma segunda vida, morrendo ela, em vez de ti, em sacrifício. Pois bem, eis o mais cobarde dos homens, o maior dos parasitas. Não receio o que digo. O meu filho vive à custa de mulheres. Está vivo porque 2 mulheres o permitiram. E é este cobarde que a mim me chama cobarde. Queres continuar vivo à custa de mais mulheres? Quantas? 3? 4? 100? 1000? Talvez consigas, filho avarento, chegar a imortal, quem sabe, com consecutivos sacrifícios de mulheres que te amem e que por ti deem a vida. Poucos meios, raros meios há no mundo para se chegar à imortalidade, e o meu filho, Admeto, quem diria, encontrou a forma mais reles de lá chegar, a mera, a simples, a inequívoca cobardia. Mas o cortejo avança. Feres afasta-se. Quando próximo de Admeto, aquele homem era todo humano e protestava. Agora, ao longe, é já mero ponto no espaço, elemento de fuga na paisagem. E Admeto está exaltado, desorientado, grita e depois subitamente cala-se. Cala-se e depois, subitamente, pede ajuda. Na cama, ao seu lado, não há corpo. Na casa, ao longe, faltam passos. Ao perto, toque. Para os filhos, falta a mãe. Para Admeto, sobra vergonha e falta Alceste. Sarajevo precisa de homens para resistir ao cerco, mas Admeto é agora metade de um homem, ou ainda menos. E sim, o coro ali está, mais uma vez, em redor, como um amigo coletivo. Entrou na casa sem ser convidado e, ao longe, parece um grupo, desculpem, de macacos de imitação. Agir não é com eles. Nunca foi. É um coro bem comportado, elegante, de boas famílias, bem falante. Vê?
e basta. Ouve. E já está. Mas eis que subitamente Hércules entra em cena, acompanhado de uma mulher tapada por um véu. Hércules desculpa-se por esta segunda invasão intempestiva, por esta entrada sem maneiras na casa do hospedeiro Admeto. Mas é precisamente a essa hospitalidade que Hércules vem recorrer, que Admeto pede Hércules receba em sua casa, nesta noite, essa mulher que ele traz ao seu lado, com a cabeça baixa e o rosto tapado. Hércules vai sair de Sarajevo, tem pressa, já fez o que tinha a fazer. Admeto mostra os olhos vermelhos, o luto na roupa, alude aos meninos tristes, fala da própria inconstância, do seu desespero, conta a Hércules a desgraça verdadeira, que perdeu Alceste. Finalmente, conta-lhe a verdade. E pede então a Hércules que o poupe a mais sofrimentos. Explica que jurou à sua mulher, Alceste, que nunca mais deixar entrar outra mulher naquela casa. Juramento e sacrifício que não pode esquecer, diz Admeto. Mas Hércules insiste. É um herói que sabe também, quem diria, argumentar. Faz-se melífluo até, sussurra para ninguém ouvir. Diz a Admeto que um vivo deve estar disponível para o que aí vem, para os outros vivos. Deve virar-se para o que chega e estar de costas para o que partiu. Que viver é isso. E que sim, é certo. Alceste foi a mais importante das mulheres. Admeto deve-lhe a vida e tal não deve ser esquecido. Qual o sentido do sacrifício de Alceste? Qual o sentido de ela te dar a sua vida e depois tu, vivo, ficas a lamentar-te de o estar? Qual o sentido do sacrifício de Alceste se agora pedes também a tua morte? Se quiseste viver e isso te foi oferecido, vive agora e vai até ao fim. Não morras antes da morte. Se queres a minha opinião, é cedo demais. Esta mulher que agora trago comigo ficará na tua casa somente uma noite. E com essa noite darás apenas o teu sinal de hospitalidade. Depois disso, é contigo e com ela. Eu, por mim, parto ainda hoje. Agradecer muito a leitura do Pedro Lamar, realmente gosto desta ideia de leitura pública, é transformar o texto em qualquer coisa corporal e tem muito a ver com a origem do texto. Está aqui a Cristina Carvalhal, que foi encenadora do texto e que de certa maneira esteve na origem deste texto. Sem o convite dela não apareceria este texto. E é de certa maneira, quando ela falou comigo, havia esta ideia de que se cruzava com uma vontade minha antiga de voltar aos clássicos, não é? De olhar para as tragédias gregas de uma outra forma. E, portanto, houve aqui um cruzamento de vontades muito forte. Mas antes de falar disso, eu queria também agradecer ao Seferino Coelho a presença e a hospitalidade também, já que este livro é muito sobre a questão da hospitalidade. Agradecer a hospitalidade, de certa maneira, a caminho desde há muito tem mostrado em relação a mim e ao meu trabalho, e é muito simpático acompanhar também o percurso de um editor com o peso e a lucidez do Seferino. Bem, como ouviram, este texto então parte de uma peça de teatro que se chama Alceste, de Eurípides, e eu há pouco tempo brincava um pouco a pensar como é que o Eurípides sabia tanto sobre a metodologia da segurança social portuguesa em 2014. E é um pouco isto, os clássicos são um pouco isto, tem a ver com entenderem o mundo 2000 anos antes, 2500 anos antes. E esta
este texto, que eu situei em Sarajevo, em 1990, portanto, no final do século XX. Sarajevo é um fenómeno estranho, porque foi uma cidade europeia no final do século XX que esteve cercada durante quase 5 anos, portanto, é qualquer coisa de impensável, portanto, uma cidade de onde ninguém poderia sair. Há um célebre túnel que sai de Sarajevo, por onde algumas pessoas iriam saindo, mas quer dizer, é quase inimaginável nós pensarmos que mais ou menos no centro da Europa, há pouco mais de 20 anos, houve uma cidade cercada, não é? Durante vários anos, sem qualquer movimento dos observadores, né? Desta espécie de observadores sem braços e sem pernas, portanto, que só observam, olham, não é? Ou seja, o terrível da palavra observador é quando é levada ao extremo e quando é absorvida literalmente, transforma as pessoas nisso mesmo, em 2 pares de olhos sem corpo, não é? E muitos dos observadores da tragédia de Sarajevo foram isso, foram 2 olhos desprovidos de corpo, de vontade, etc. 2 olhos que viram, foram testemunhando, e testemunhando o quê? Testemunhando, no início disto, os números, não é? Uma passagem de Sarajevo, e são dados concretos. Sarajevo, no início do cerco, perdeu cerca de metade da população, entre 12 mil mortos, 50 mil feridos, a população que fugiu, portanto, passou. Metade da população de uma cidade significa mais ou menos digamos que é mais intenso do que a peste, por exemplo, os efeitos da peste na Europa. E, portanto, esta tragédia, de certa maneira, foi o ponto de partida também do meu texto. Fico muito contente, parece, o livro sairá em Sarajevo, mesmo na Bósnia, eu penso que ainda é em breve. E há um projeto também, a ver se depois falo com a Cristina, de se fazer lá a leitura deste livro, e acho que faz todo sentido. Este livro, como o Pedro Lamarche também, lendo, penso que mostrou, tem muito a ver, e o título é evidente, tem muito a ver com um conflito entre a geração mais nova e os mais velhos, não é? Digamos que o centro da peça de Eurípides é muito a questão do sacrifício, julgo eu. Para mim, este livro, este novo livro, de certa maneira, Os Velhos Também Querem Viver, é muito sobre, o centro é realmente o pai de Admeto, que, contra toda a lógica, recusa sacrificar-se para o Admeto continuar vivo, não é? Por mais humanistas que possamos ser, nós achamos instintivamente que uma vida mais nova, uma vida de 20 anos, vale mais do que uma vida de 80. Nós pensamos isso instintivamente. E nem quero reduzir as idades, porque se pensarmos numa vida de 5 anos, 10 anos, nós instintivamente, e é interessante que quase que associamos isto à nossa humanidade, mas eu não estou a dizer que há uma solução para isto, mas é uma coisa enigmática, porque é que para nós, instintivamente, uma vida de 5 ou 10 anos tem mais valor do que uma vida de 80. E eu acho que há aqui um espaço que se abre, e mais uma vez não tendo soluções, mas há um espaço que se abre perigoso quando uma vida não é igual a uma, quando um não é igual a um. Fazendo um pequeno paralelismo, claro, violento, mas toda a lógica, por exemplo, nazi, foi uma lógica de um ser humano não é igual a outro ser humano. Esta ruptura do um igual a um. E começou até muito antes do judeu, não é? Era muito evidente que a fórmula nazi era um ser humano é diferente de um judeu, portanto, aliás, até em termos de língua se usava como sub-homem, uma espécie de fração de homem. O judeu não era era uma fração, mas se virmos historicamente, começou com as pessoas com deficiência. Muito antes da solução final em relação aos judeus, os nazis tinham discursos muito
muito evidentes sobre a questão de uma pessoa com deficiência não ser uma pessoa, ser menos do que isso. Aliás, há um discurso que um filósofo, que é o Zygmunt Bauman, analisa, do presidente da Associação de Médicos Nazis, em que ele diz, ele faz as contas, e num discurso público e institucional, representando a Associação Nacional Associação de Médicos, e ele diz qual é o preço de cada aluno. E ele diz publicamente, enquanto representante da associação, que um aluno normal tem um custo, eu não sei exatamente os valores, mas a ideia é esta, tem um custo para o Estado alemão de cerca de 300 marcos. Que um aluno com deficiência leve tem um custo para o Estado de cerca de 600 marcos. Um aluno com uma deficiência grave tem um custo de 800 marcos, um aluno cego tem um custo de cerca de 1.500 marcos. E ele, ao fazer este discurso, nós sabemos depois a história, está a inaugurar aquilo que 2 ou 3 anos aconteceu, em que as primeiras pessoas eliminadas de uma forma programática, portanto não de uma forma instintiva, mas era um programa, foram as pessoas com deficiência. E, portanto, de certa maneira, houve ali uma ruptura, que é uma ruptura de o Estado olhar para os seres humanos, para 2 seres humanos, não como 1 igual a 1. E é isso que permite, de certa maneira, a barbárie. E, portanto, mais tarde aconteceu com os judeus, com os ciganos, com uma série de outros povos que não eram exatamente iguais a uma pessoa. E por isso é que, avançando e recuando um pouco em relação ao que eu estava a dizer, por isso é que eu acho muito perigoso, mesmo eu também, como provavelmente toda a gente, instintivamente, pensar que, ou ter tendência para pensar que uma vida de 10 anos, eventualmente, e uma vida de 90 ou de 100, não tem o mesmo peso, mas isto é abrir um espaço perigoso. E, de certa maneira, é aqui que eu acho que está a atualidade deste livro, de certa maneira, que, por exemplo, eu já ouvi alguns fóruns abertos de rádios, em que eu vi explicitamente, por exemplo, pessoas de 20 anos a dizerem porque é que as pessoas de 90 anos precisam de tanto dinheiro em termos de pensão, quer dizer, não trabalham, não precisam se deslocar para o trabalho, e já ouvi também o discurso oposto, por exemplo, uma pessoa de 80 anos dizer uma pessoa de 20 não precisa de tanto dinheiro, não precisa de medicamentos, etc. Ou seja, a certa altura está instalada, e a crise económica tem a ver com isto, como é evidente, mas está instalada uma espécie de guerra, em que, no limite, e talvez digamos, a corrente mais forte seja a corrente das pessoas mais novas que acham que se perdessem o pudor, diriam abertamente que as pessoas mais velhas, entre uma pessoa mais nova e a mais velha deve morrer, não é? E quando nós achamos que uma vida vale mais do que outra, isto tem consequências a nível político, económico, etc. Como é evidente, não entraremos na Europa num sistema de eliminação de pessoas, mas, por exemplo, quando se fala de apoios económicos, se nós valorizamos mais uma vida mais nova do que uma vida mais velha, é evidente que economicamente o Estado irá assumir isso. E, portanto, o que nós estamos a assistir é um pouco a uma situação trágica em que algo que é absolutamente extraordinário, que é a duração das pessoas estar a aumentar, quer dizer, as pessoas viverem 80 anos, 90 anos, etc., estar a colocar uma situação de pressão enorme que já se discute, por exemplo, nos hospitais, em que se discute materialmente a questão de será que faz sentido investirmos economicamente na manutenção de uma vida de 80 anos e esse dinheiro não deveria ser canalizado para outra área, ou seja, começa-se a discutir isto e, de certa maneira, este livro tem muito a ver com este desejo e, de certa maneira, eu diria que enquanto a vontade de viver for igual, não é? Um será sempre igual a um, não é? Mas é muito, muito difícil para o Estado e individualmente nós valorizarmos a vontade de viver da mesma maneira de um homem de 99 anos ou de uma criança.
O livro também, só para terminar, e eventualmente se houver questões, o livro também tem a ver realmente com o sacrifício. Ninguém se sacrifica, exceto a mulher, Alceste, tem a ver com o sacrifício feminino, e tem a ver também com esta questão da hospitalidade, que o Pedro Lamares leu no início. O Admeto só não morre porque fez amizade com Apolo, com o deus Apolo, porque em tempos recebeu um vagabundo, ou o que nós diríamos hoje um sem-abrigo, recebeu-o em casa, foi hospitaleiro, sem saber que ele era o deus Apolo. Isto digamos, uma história que se repete em vários mitos gregos. A história do bom hospitaleiro que recebe um deus, mas que está disfarçado do mais frágil dos homens. E esse homem que é hospitaleiro é depois recompensado. E isto também é interessante sobre a questão da hospitalidade, não é? Podemos pensar na hospitalidade individual, mas também na hospitalidade coletiva, não é? E se nós pensarmos, por exemplo, agora, o modo como os países vão fechando a entrada a pessoas da África, por exemplo, não é? Nós aqui não temos muito o impacto disso, mas em Espanha, felizmente, os jornais cobrem muito a questão de aquelas fronteiras onde as pessoas ficam, às vezes, cenas absolutamente incríveis, de africanos que, com 18 anos, com 17 anos, que correm perigo de vida, põem-se em pilares. Recentemente, em Espanha, na fronteira, não é? Ceuta e Melilla, e houve um africano que ficou várias horas em cima de um pilar que estava entre os dois, entre a fronteira, não é? Portanto, há casos absolutamente incríveis que têm a ver com isto, com, de certa maneira, a hospitalidade deixou há muito de ser um valor divino, acho que deixou também há muito de ser um valor humano mesmo, não é? E portanto, este livro também é muito sobre essa questão. Para quem se interessa pela mitologia grega, o Hércules, as 12 façanhas de Hércules, uma das façanhas do Hércules é então esta. Eu não vou dizer exatamente qual é, não é? Mas tem a ver com esta entrada na história de Alceste, não é? E vão ver, ele é um pormenor importante, mas ele resgata Alceste do mundo dos mortos e, de certa maneira, é também muito, para quem se interessa pela mitologia grega, é muito interessante cruzar as 12 façanhas do Hércules, que para os gregos tinham outro nome, mas cruzar com estas micro-histórias, não é? E é talvez das coisas mais fascinantes da tragédia grega, é precisamente nós vermos que é um puzzle e vamos percebendo melhor algumas micro-histórias que nós conhecíamos com outras histórias. Para concluir, só dizer que, para mim, este regresso aos clássicos é qualquer coisa de essencial. Eu já falei muitas vezes sobre Cartas a Lucílio de Sêneca, que é o livro que mais me marcou, de longe, em toda a minha vida, me marcou biograficamente. E a sensação, eu tive uma conversa há pouco tempo com a Sofrina a propósito disto, a questão realmente dos clássicos é impressionante, porque às vezes que eu tenho mais a sensação de estar a ler algo que nunca li na vida, é quando estou a ler os clássicos. Eu na segunda falei disso num outro contexto. Por exemplo, um nome que me assustava muito, apesar de eu gostar muito dos clássicos sempre, mas sempre rodeei Aristóteles de alguma forma. Era um nome que se tornou quase num nome caricatural, não é? Quando isso é do tempo do Aristóteles, ou quando queríamos assustar alguém, não é? E, por exemplo, nos últimos anos tenho mergulhado no Aristóteles e é impressionante, é a mesma sensação, eu nunca tinha lido isto. E pronto, por um lado revela a minha ignorância, não é? Já tinha tido tempo para ler, mas por outro lado revela como é que aquilo é novo, não é? É impressionante. E esta questão do contemporâneo, estão aqui um ou dois alunos antigos, alguns alunos e eu antigamente nas aulas até levava, em algumas aulas que dava, levava duas coisas, levava Cartas a Lucílio, precisamente o Sêneca, e levava um jornal do dia. E fazia a pergunta, para vocês, o que é mais atual? E era evidente para todos que estavam ali
que o mais atual era Cartas a Lucílio, que foi escrita há 2000 anos, porque precisamente o jornal, naquele momento, já era desatualizado, já estava desatualizado, não é? E é isto, de certa maneira, que eu admiro nos clássicos, é esta força para ser sempre atual, não é? E precisamente o que... Acho que nós somos um pouco enganados pela sedução da novidade, que muitas vezes tem a ver com esta atualidade que, passado um segundo, deixa de ser atual. E isso é a melhor definição de uma atualidade que não o é verdadeiramente. É a atualidade, por exemplo, a questão da notícia. Uma notícia que é dada, passado um segundo, fica desatualizada. E, portanto, de certa maneira, a notícia é o inimigo do presente, da atualidade. E os clássicos permitem-nos perceber precisamente o que é viver nos tempos atuais. Viver nos tempos atuais é, de certa maneira, às vezes, ler Eurípides ou reler Eurípides, muito mais do que saber a notícia do próprio dia. E esta distinção não é às vezes fácil, mas acho que é das coisas essenciais, não é? Bem, muito obrigado, não sei se... muito obrigado, acho que se calhar agora falávamos, quem quiser, calmamente. Então fechámos e também há ainda uma oportunidade para o Gonçalo dá aqui agora uma sessão de autógrafos e não virá a despropósito se quiserem trocar algumas impressões nessa altura, individualmente. Muito obrigado então a todos. Boa noite.